Boa tarde, pessoal. Hoje é 7 de setembro e esta é a nossa terceira videoaula da semana 03, né? Desse semestre PLE de 2020, período letivo especial da disciplina CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. Então, queria explicar um pouquinho a motivação para este vídeo, né? Que tem como esse título: Mente, Coração e Consciência de Corpo, a meditação como a escuta do coração de que trata a Bhagavad Gita. Eu sei que eu ainda não falei sobre a Gita com vocês aqui, e esse vídeo de hoje é para isso. Eu vou introduzir esse curso para vocês e contar também um pouquinho de como é que começou essa história, vamos dizer assim. Em 2013, com esse mesmo título, eu fiz uma apresentação no segundo Seminário Internacional Consciência, Mente e Corpo, Paradigmas e Práticas Integrativas em Educação e Saúde, que foi organizado pelo EICOS da UFRJ e o LIPAPS da UERJ. Então ali eu já fazia menção de olhar para Bhagavad Gita como essa metáfora sobre a arte e a ciência da meditação, que é uma coisa um pouco nova, por isso que eu preciso explicar com detalhes. Isso ainda não aparece na literatura. Os meus artigos que foram aceitos assim, nas revistas, na comunidade científica, já foram com essa tese, que aí a partir de então eu comecei a tentar trazer para a universidade, né? E trazer essa disciplina que nem tinha nascido ainda, com uma experiência que poderia vir a acontecer na UFRJ, né? Uma vez que a própria Cássia construiu toda uma carreira na UFRJ, já tentando se valer dessa praxis, vamos dizer assim, da parte prática. E a teoria seria aquilo que eu estaria refletindo e elaborando, né? Então, por exemplo, só para mencionar uma coisa, assim, um ano antes, em 2012, já tinha acontecido, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, uma reunião com um grupo de ativistas e voluntários, todos interessados nessa coisa que a gente estava definindo como universidade do coração. Ou seja, a gente pensar a reforma acadêmica do nosso país a partir desse conceito, universidade do coração. Essa foi a motivação para se começar a refletir sobre a criação de uma disciplina na universidade e de um estilo de gestão, inclusive, para a universidade. Então vem tudo junto, a teoria e a praxis. Essas duas coisas se juntam na experiência da meditação. E hoje, com esse vídeo, eu vou contar um pouco, então, sobre isso, sobre o que é a meditação, conforme entendida a partir dessa escritura sagrada que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. E eu espero que não seja assim muito complicado, porque é a primeira vez que vou estar falando sobre essa terminologia e esse texto. Mas para quem acompanhou a primeira e a segunda aula, já viu o videozinho do professor José Abílio sobre os Vedas, já conhece um pouco sobre o contexto das escrituras sagradas indianas, já viu como essas práticas evoluíram para o budismo e depois, inclusive, para uma espécie de meditação laica que alcançou o interesse das faculdades de medicina e tudo mais. Então, nós vamos tratar um pouco disso, tá? Eu estava agora assistindo um vídeo do Jon Kabat-Zinn, né, que formulou esse protocolo de mindfulness, que hoje está em todas as
praticamente nas principais universidades, nas faculdades de medicina, ele diz uma coisa muito interessante. Se a gente ficar com a prática, com uma técnica apenas da mente, isso não vai levar a nada. Ele mesmo, que criou esse protocolo, reconhece que eu preciso de uma espécie de complemento, como se fosse, eles chamam às vezes protocolos de compaixão, não importa o nome. Por quê? Porque é alguma coisa que te conecta com essa instância que a gente chama aqui de coração. Desde o início, eu lembro quando meus colegas de universidade, quando eu estava na McMaster, essa já era a minha diferença com o pessoal que trabalhava com meditação, mindfulness, budismo, né? E eu sentia que eu precisava ir na raiz do problema, porque eu sabia que na sua raiz a meditação nunca havia sido considerada uma experiência que fosse desconectada do espírito, do nosso alento vital, daquilo que nos dá vida, né? Quando a gente fala em escuta do coração, parece que a gente está tratando de algo que é contrário à ciência, contrário à razão. Não. Aliás, pelo contrário, né? É essa escuta do coração que me permite encontrar aquele lugar de certeza interior, de convicção, aquele lugar de encontro comigo mesmo, que me dá confiança para seguir em frente com as minhas teses, né? Então essa escuta do coração caracteriza tanto a atitude do praticante de meditação como do bom cientista. Ela esteve presente nos momentos cruciais da história, inclusive no nascimento da ciência. Se você pensar a experiência de um Giordano Bruno, de um Galileu, de um Copérnico, de um filósofo como Descartes ou de Francis Bacon, todos eles se caracterizaram por, de alguma forma, cumprirem esses 4 passos propostos, inclusive nos textos sagrados das tradições orientais. Ou seja, eles não eram respeitosos ao livro sagrado da sua prática religiosa, com certeza, né? Mas de alguma maneira aquilo não conseguia atender a sua consciência. E ainda que eles consultassem os comentários para entender aquelas passagens sagradas, eles não tinham suas respostas satisfeitas, né? Ainda que eles buscassem no exemplo de pessoas luminosas da sua época e de outra, não tinham suas respostas satisfeitas. Então, contra tudo da sua época, eles tinham que postular o novo, né? Dizer, a Terra se move em volta do Sol. A gente faz isso não como uma afirmação de um dogma de fé, mas pelo contrário, como uma espécie de certeza interior, uma espécie de intuição justificada, o sentimento que eu tenho, que faz com que eu vá contra tudo aquilo que tinha sido afirmado até então.